Saudações telespectadores, espectadores. Não sou muito bom para fazer esses vídeos. Eu descobri depois de fazer vários que eu não tenho muita imposição de voz, escambau a 4. Enfim, eu vou deixar minhas impressões sobre o que está acontecendo nesses últimos dias aqui. Em junho de 2013 aconteceu vários fatos que levaram a grandes manifestações de rua. Aqui no Brasil, repercutiu de Brasil de norte a sul, e isso gerou uma grande vontade popular de ir para as ruas. É uma coisa estranha, porque eu, com 15 anos assim, de militância, acompanhei alguns movimentos grandes e sempre não tiveram essa comoção nacional como está tendo essa agora. Vários foram trabalhados, foram floreados e tudo mais, porque muitos deles foram discursos discurso pronto, preparado, desenvolvido por quem ganhou essas coisas. Então a gente tem essa parte da história. A outra parte da história a gente não consegue ouvir, que é a dos oprimidos, aqueles que foram reprimidos e tudo mais. E só quando alguém que foi oprimido reprimido, chega ao poder, é que consegue fazer alguma coisa. Por exemplo, a gente tem os caras que foram na década de 70 caçados, agora estão no poder. Em vez de eles fazerem algo diferente, mudar totalmente o regime, porque eles sabem que esse regime, o modelo que nós temos, que vem, é um modelo predatório de toda a sociedade. E até hoje eles mantiveram essa estrutura. Os sindicalistas da década de 70 continuam com as leis do Getúlio Vargas, que veio lá da década de 40 do século passado. Eles mantiveram, eles não querem mudar aquela estrutura, está conveniente para eles manter isso e fazendo reforminhas. E as nossas propostas, por exemplo, do pensamento libertário, anarquista, não é reformar nada. A gente não quer o Estado, a gente não quer partido. Esse modelo sindical, ele é altamente excludente, por exemplo. Então a gente dá até para entender, mas o que tá, nesse sentido, por exemplo, a gente vê nas ruas que as pessoas clamam, estão dizendo: não queremos partidos, não queremos sindicatos. Justamente, eles são profissionais nessa área, eles tiveram tanto tempo, estão aí por décadas e décadas conseguindo tem acesso ao governo, com diálogo com o governo, diálogo com os trabalhadores, e nunca fizeram aquelas mudanças que os trabalhadores sempre ansiaram. Sempre foram ilusórios para os trabalhadores. Os trabalhadores sempre botavam fé nos caras, e os trabalhadores sempre foram traídos nesse processo todo. E agora, nesse momento, a gente vê nas passeatas eu presidenciei, muita gente que nunca participou está lá, verde e amarelo. Que verde e amarelo? Isso aí é Bragança e Orleans. Essas cores foram trazidas da monarquia por conta de toda a tradição da nobreza. Cada um botava uma cor, e são cores características de uma nobreza. Então, para nós, a gente sempre foi plebeu, isso não significa para nada, para a gente não tente transformar o amarelo de nossas riquezas e o verde de nossas riquezas ambientais. Não. A verdade é que elas representaram primeiramente as cores de uma nobreza, de um determinado grupo de nobres. Então, para nós, a bandeira não significa nada. A pátria brasileira, ela é uma pátria manchada de sangue, é uma nação construída de sangue de todos os nativos, de todos os índios daqui que foram massacrados por uma invasão de portugueses, espanhóis e vários outros europeus que vieram aqui e saquearam todo esse continente. Então a gente não pode admitir que um país criado em cima de tanto sofrimento tem algum significado para a gente. Não existe barreira para o anarquismo, não existe fronteira. Existem localidades, as suas culturas, e elas têm que ser preservadas, e não uma idolatração a determinados símbolos. Esses símbolos são constituições, são tudo para fazer um amarrado artificial para manter um determinado grupo no poder e os outros ficar alimentando esse grupo. O você soldadinho, você PM, gambezinho,
são marionetes essenciais para a manutenção do sistema, por exemplo. Mas existem outras formas de manutenção do sistema, que são as mídias e tudo mais. E elas estão criando, para a maioria das pessoas, um fomento para que as pessoas aceitem imposições. Aliás, a nossa cultura aqui foi criada em cima desse tipo de violência. Nossas crianças são criadas dessa forma violenta e elas aprendem ou mandam ou obedecem. Assim, não há a questão do diálogo, não há essa preocupação em criar cidadãos desde pequeno. A gente tem que dar princípios, compromissos para as crianças participarem para se tornarem adultos, seus irmãos, mais que pais e mães e filhos, nós somos irmãos entre nós, mesmo com a diferença de idade, temos que respeitá-los e e mostrar para eles que eles têm direitos e deveres. Tudo isso trabalhado. Então, todo esse compromisso tem que ser trabalhado. E quando a educação falha nesse processo, quando os pais falham nesse processo de criar cidadãos, todos nós sofremos com as consequências desse ato. Então, precisamos de educação, precisamos de saúde, e não há como trabalhar cidadania sem esses dois. Sem a pessoa não saudável, doente, aceita qualquer coisa, se submete a qualquer coisa, tá vulnerável. Pessoas sem educação, elas aceitam, não conseguem dialogar direito. Então, são duas formas de você manter o controle. Pessoas doentes precisam de remédio, então eu não dou remédio e você fica na minha dependência. Eu não dou os cuidados necessários no tempo, as pessoas tornam-se doentes crônicos. Então é necessário que se reverta isso para trabalhar, preservar a saúde das pessoas antes que elas se deteriorem. Então o trabalhador precisa entender isso e reivindicar de forma direta isso. Tarifa do ônibus, os ônibus, a mobilidade dentro do espaço urbano tem que ser uma coisa. Não tem que ser, diz que é direito, mas se você cobra uma taxa, vira um direito censitário. Que as pessoas, quem pode viajar é só quem pode pagar. Aqueles que não podem pagar tem que se virar, ou andar a pé ou de bicicleta. Então, poxa, que tipo de. Aonde você quer. E aí ainda cobram tarifas altas e tudo mais. Tudo está sendo discutido nesse processo. É que as manifestações estão querendo tomar grandes rumos e, na verdade, alguns pontos estão tendo manobras de todos os lados. Acredito que o que os anarquistas têm que pensar é no processo organizacional disso, como participar, se reúnam. Você é anarquista, é indivíduo único, procure outros indivíduos únicos e tente dialogar, conversar e criar pontos em comuns para poder fazer ações mais efetivas. Existem vários grupos, pesquise perto da sua casa, entre em contato, comecem a trabalhar para formarem, se unirem, mesmo que haja divergências, é um momento importante para que as pessoas, que esses anarquistas trabalhem para porque todos podem contribuir para esse processo. As experiências de cada um individual ou de trabalho coletivo, somadas nesse momento, serão muito importantes, porque é disso que a gente vai trabalhar. A gente precisa de assembleias, trabalhar o senso comum, é uma educação da revolução, uma educação do processo de manifestação mesmo. A gente tem que se organizar, porque se a gente ficar andando que nem umas baratas tontas para lá e para cá, a gente vai dar chance para que alguns aproveitadores, aventureiros, cresçam dentro desses movimentos e aglutine a maioria das pessoas, porque quando as pessoas marcham sem sentido, ou elas estão fazendo só sendo levados como gado, algum tipo de viram massa de manobra, massa mesmo, vamos manipulá-la, esse povo todo, para atender os nossos anseios e desejos. Então quem for esperto, que é o formador de opinião, vai se dar bem em cima desse momento atual. Então é importantíssimo que nós, anarquistas, defendemos as manifestações. As bandeiras de partidos é de menos, eles têm uma grande experiência nesse tipo eles são profissionais disso, eles ganham para fazer esse tipo de situação. Então eles são caras experientes que vão participar lá. A gente tem que tomar muito cuidado. Partidos de esquerda, grupos de esquerda, a lá marxistoides, ou eles querem tomar o poder, ou muito pouco eles estão se preocupados com a questão social. Eles se disfarçam de questão social, mas não usam. Então, de um lado tem essa esquerda malandra, que são os caras aproveitaram que eles estavam no poder, eles têm acesso, eles conseguem fazer as coisas. Tem sindicatos do lado, tem partidos de trabalho, recebem por isso, então, poxa,
onde estavam até agora. Agora eles querem cantar de galo, aí começa a discriminar os baderneiros. Então não tem sentido também essa atitude. Quem participar deixa a bandeira de lado e vai, mas eles não vão deixar isso. Daí é um jogo de poder que nós estamos vivendo. Do outro lado tem uma direita doidinha para desalojar o PT de lá, que o PT aparelhou todo o Estado, tudo mais. Já princípios clássicos de um marxismo que acha que vai fazer uma transição e em algum momento vai virar um socialismo real e blá 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 blá, que só alimenta o capitalismo. Tem um empresariado por trás, existe a guerra entre empresários, porque eles não são um grupo coeso. Empresários de um lado B, lado A, estão em conflito nesse momento também. Muitos não estão conseguindo ter espaço dentro das licitações, não estão conseguindo ter retorno financeiro de todo esse dinheiro que está sendo gasto no momento agora no Brasil por conta da Copa e Olimpíadas. Então eles estão querendo, tira esse grupo do PT e coloca os empresários os empresários que me atendem. Então também tem esse jogo, tem vários jogos rolando. Então é importantíssimo que as pessoas vão atrás de entender isso. A nossa história está recheada de coisas desse momento. Então é importantíssimo que vá atrás de aprender história. Não, por exemplo, eu estou falando um ponto de vista meu. Ainda tenho o direito de poder falar isso. Mas vai chegar um momento, talvez, dependendo do que possa acontecer, talvez eu não possa mais expressar isso. Nunca puder, na verdade, a gente nunca pôde expressar isso. Quando a gente começa a expressar isso a ponto de ser uma ameaça, a gente é cortado, a gente vira criminoso e a nossa voz é calada. Sempre aconteceu isso. Dos 300 anos assim de uma história do anarquismo mais recente, todas as vezes que conseguimos por voz falar que o poder popular, o poder público é daquela população na rua, não são esses representantes. Esses representantes foi feita uma fachada, um jogo de regras que eles montaram para se manter lá e ficar trocando. Então esses partidos não me representam. Os partidos que estão, aqueles representantes eleitos não me representam. Não representam a maioria, porque eles atendem sempre os interesses dos empresários. Num país que não tem educação, que não tem saúde, que não tem transporte, não tem habitação, por que foi construído essas arenas, gastaram fortuna nesse dinheiro? Além do que, houve um investimento nosso. Se foi investimento público, o investimento público não deveria ser canalizado para esse tipo de coisa, e sim para o que nós precisamos: saúde, educação, transporte, habitação. É o básico. E enquanto não for atendida essa necessidade da nossa população, a gente não pode ficar cantando de galo lá fora. Ou seja, esse pessoal que sobe lá em cima, eles vivem numa ilha artificial com o nosso dinheiro e estão felizes e contentes fazendo gato e sapato da gente. Então eles não se preocupam com a gente. Então quem tem que se preocupar com a gente é a gente. Temos que nos reunir, nos organizar, conhecer os fatos e começar a se organizar a ponto de que, você não precisa mais de vocês como representantes. Nós nos representamos, mas isso depende da sua consciência. Cada um tem que trabalhar isso. E é difícil. É por isso que a gente vai para o lado mais fácil. O mais fácil eleja alguém, ele vai lá e faz o que ele quiser. Olha as consequências. Eles fazem o que quiser em cima da gente, estão nem aí com a gente. Aí a gente tem que ir para a rua, é um desgaste, tem todo o estresse do momento. Pessoas, já temos 2 ou 3 mortos aí, oficiais, a gente não sabe quantos que estão aí, vários presos. Então, poxa, por que não fizemos isso antes? Porque quando a gente chamou para aquelas passeatas, ninguém aparece. Quando a gente chama para as mobilizações, porque ninguém vai. Agora apareceu esse povo. Se é para não fazer nada, é só dizer amém para um determinado golpe ou para canonizar algum tipo de líder messiânico que vai salvar a pátria, não precisamos de vocês na rua. Vai quem realmente entende o que está acontecendo e vai lá, respeitando todas as ações. É preciso organização para a gente canalizar toda essa energia que está sendo dissipada ali. Quando aquela criança, aquele rapaz, aquele adulto começa a jogar alguma coisa ou tentar quebrar, é história toda naquela pedrada. Tudo está passando ali. É a invasão, tudo aquilo está sendo canalizado naquilo. Não é só, está apedrejando. Quem conhece a história sabe o que é aquele ódio, qual que é a repressão que aconteceu para chegar naquele momento. Quantas centenas de milhares de pessoas foram mortas. Não vamos viajar. No Brasil, houve a greve de 1917, depois dela, as consequências foi que houve um fechamento maciço de todos os sindicatos.
Os sindicatos eram livres, eram anarco-sindicalistas, queriam bem-estar e liberdade, queriam educação, saúde, habitação e o transporte era o básico, e eles eram segregados, eles não podiam se reunir, não podiam se organizar. E quando se deixaram organizar, quando veio o Getúlio Vargas, que acabou com os sindicatos livres, ele cria um modelo que prende todo esse sindicalismo, toda essa energia dos trabalhadores, num modelo em que torna os trabalhadores maquininhas para, ó, vocês vão ter um representante, esse representante vai, esses representantes são mais corrompíveis do que a horda, a população. Essa população de trabalhadores é que precisa reassumir a luta, ir para as ruas, dizer, ó, você não me representa, nós vamos constituir assembleias e nelas a gente vamos tirar o que vai fazer, alguém vai representar momentaneamente, um representante provisório, ele não vai ser o poderoso, e vai alternando. A gente tem que participar, ser mais, ter senso crítico para construir as nossas opiniões, aprender com isso. E é essa a minha reflexão. Eu posso até fazer uma outra essa foi assim, para soltar o que eu estava pensando e tentar organizar as ideias. Talvez eu faça mais alguns. E é isso. Basicamente a ideia é um toque. Todos os libertários anarquistas que dizem e praticam, é o momento de se unirem com quem vocês identificam, se organizar, preparar bem as táticas e estratégias de como vamos fazer a luta. E nós temos um grande respaldo, temos uma memória. Tentaram acabar com a nossa memória, mas ainda temos um pouco dela. Então pesquisem, entendam o que está acontecendo, se organizem, não seja embucha, não seja o baderneiro útil para que outros possam utilizar para fazer repressão. Façamos o que temos que fazer, ação direta. É muito importante essas ações organizadas para a gente ter um contexto, preparar a retaguarda. A gente precisa de ter um respaldo popular para os nossos atos. Se a gente continuar assim, a gente está ficando isolado dentro das propostas ali. Temos que apresentar o nosso, a gente já sabe quais são as nossas tendências, como a gente trabalha, a gente tem propostas. Pesquise no site anarquio.net, tem várias propostas, a gente está aberto para conversar. Importantíssimo, reuniões em loco, olho no olho, que é muito importante para que a gente conheça as pessoas, identifique quem está realmente envolvido com o processo, para quem a gente possa confiar, e quem é X9, X9P2, esses caras infiltrados que estão querendo deturpar. Toma cuidado com os skinheads, com carecas, que esses caras não são de esquerda, eles são ultradireita e eles querem acabar também. As bandeiras, tomar cuidado também, os partidos. Então, assim, em quem que a gente tem que confiar? Naqueles que tenham realmente um compromisso, aqueles companheiros que estão na luta há muito tempo também. Isso é uma referência. Quem entrou na luta agora, a gente não pode discriminar. A gente tem que passar um pouco da nossa experiência, é importantíssimo isso. E tem coisas que a gente não pode passar pela internet. A gente tem que conversar ao vivo, passar nossa experiência, trocar elas, preparar materiais e distribuir o que o anarquismo pensa sobre anarquistas. E tudo vale. Erramos, porque somos humanos, e esse é o momento de a gente construir algo importante também, contribuir para esse processo todo. A população está na rua, ela está precisando de uma referência. Podemos passar uma referência, não dizer que essa é a única referência, mas temos alguma coisa. A gente não é só um bando de baderneiros e vândalos. Aliás, a gente lembrar que os vândalos, eles derrubaram o Império Romano. Os vândalos, os bárbaros era porque os romanos faziam a bárbara e os outros povos, muitos deles ali na Europa, não faziam. Então os bárbaros eram aquelas pessoas que não percebiam o Império Romano. Então assim, e derrubaram o Império Romano. Então é importantíssimo, derrubaram entre aspas, né, o Império Romano se transmutou em Igreja Católica, o Vaticano, essas coisas, e continua aí com seus tentáculos tentando controlar boa parte do mundo. Então esse é um outro ponto que a gente pode conversar, apresentar esse ponto de vista. Pontos de vistas diferentes têm que ser feitos e apresentados. Eu acho que é importante também que você que tem algumas ideias, apresente, construa. E é isso. Assim, basicamente essa é a minha exposição. Assim, acho que delonguei bastante. Agradeço aos espectadores. Se quiser curtir, curte. Se não quiser curtir, não curte. E façam o seu. O mais importante é que vão fazer. A gente vai se ver na rua. É lá que é um ponto importante, chave.
e nos organizemos. Sem organização, os atos também são importantes, mas pode perder o efeito desejado. Então é importantíssimo a gente não ser manobrado. Então é isso. Fim. Desejo a todos saúde e anarquia, e que todos contribuam, todos e todas contribuam para que a gente consiga fazer algo relevante e que a gente consiga colocar algo nessa sociedade que vai começar um processo transformador da sociedade. As pessoas começam a refletir mais e fazer autocrítica. Isso é muito importante, porque falar que é contra a corrupção, as pessoas têm que ver se elas não são corruptas. Então é importantíssimo isso. É muita hipocrisia ir para a rua falar que fora a corrupção, se só está falando para algum determinado grupo. Todos têm que se reavaliar nesse processo. É um momento importante para uma auto-reflexão de todos. Acredito que quem for sincero vai fazer isso e procurar conhecer a nossa história. Nossa história está recheada de revoluções, de frustrações e tudo mais. Então é a hora de o brasileiro aprender com a história do próprio país e dos oprimidos. A gente sempre ouve a história dos opressores e dos dominantes. A gente nunca dos vencedores. Então a gente tem que ver a nossa história, arquivos, os marginalizados, o que é. Porque a versão bonitinha a gente tem sempre, a versão feinha é que a gente tem que ir atrás. Até mais, delonguei muito. Saúde e anarquia. Vamos lá para a luta. Acessem anarquio.net.